Atos 10, do 1 ao 4. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, o centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixado os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Até que o versículo 4, a gente lê a história de Cornélio e a gente entende. Cornélio já era um servo do Senhor, né? Já servia a Deus, só que não, irmão. Cornélio, ele era um homem religioso. Ele conhecia a Deus, ele tinha um temor a Deus, apesar de ele ser um homem muito bom, fazia bondade tanto para os de dentro da sua casa, quanto para os de fora. Ele era somente um homem religioso e ele precisava ter um encontro com Deus. E o Senhor estava despertando ele: Cornélio, eu quero te levar a um lugar mais alto, a um nível mais alto. Só que quando Deus nos fala que quer nos levar a um nível mais alto, o pensamento já vem: você é grande, maioral, maior que o meu irmão, vou poder usar a palavra para pisar no meu irmão. Só que não, irmãos, é de dentro para fora. O Senhor, ele quer te levar a um nível mais alto, mas ele quer tratar com você. E quando você é obediente, porque Cornélio, até que ele escutou, ele teve temor, ele ouviu aquele anjo e ele se prontificou a fazer o que o Senhor, o que o anjo falou com ele. Aqui no versículo 5 ele vai dizer: Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E aí é que começa a história de dois homens totalmente diferentes, que levavam uma vida totalmente. Cornélio, um homem rico, um centurião, que trabalhava ali na corte romana. Pedro, um simples pescador que foi chamado para pregar a palavra, o evangelho, levar as boas novas do Senhor. Os dois, um estava numa ponta e o outro aqui nessa ponta. E o Senhor, ele sabe como unir as coisas, e no momento certo, aquilo que parece não ter sentido algum, começa a fazer sentido na minha e na sua vida, assim como fez sentido na vida de Cornélio e na vida de Pedro. Por outro lado, Deus, ele também precisava tratar com Pedro, porque apesar de Pedro ser um pregador do evangelho, ter andado ali com Jesus, conhecido, ele precisava ser tratado. Pedro era judeu, servia ao Senhor, ele conhecia Jesus, ele já sabia pregar, levar as boas novas. Porém, por ele ser ali judeu, tinha as suas limitações quanto aos gentios, né? Era vida totalmente diferente. E aqui no versículo 6, continuando, vai dizer: Este está na casa de um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. No 7, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E o 8 vai nos dizer: E vendo-lhe contando tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, estava já perto da cidade. Aí começa: subiu Pedro num terraço para orar, quase na hora sexta. E quando Pedro estava ali orando, a palavra vai dizer que Pedro estava com fome. E aqui no 10 vai dizer: e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu do céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e coma animais impuros. Como assim, para o judeu, comer um monte de animal impuro? Mas o anjo lhe falou, aquela voz falou: mata e come. Só que Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa como essa, comum ou
imunda. E aí a palavra do Senhor vai dizer para Pedro assim: quem é você, Pedro, para chamar de imundo ou coisa normal aquilo que eu santifiquei? Quem somos nós para dizer quem o Senhor deve usar ou não? Às vezes, não canta bem, mas o Senhor chamou e Ele quer usar. Não fala bem, mas o Senhor chamou e Ele quer usar. E aqui Pedro, ele vai ter a vida de Cornélio e Pedro vai começar a se cruzar a partir daí. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele ficou pensativo quanto a essa palavra do Senhor deu para ele, quanto a essa visão. E ele pensava, enquanto ele estava pensando, veio aqueles 3 homens, chegou ali, e chamou: é aqui que mora o Pedro? E aí o anjo já falou com Pedro: desce e vai com ele. E Pedro desceu. E aquele homem, ele era um gentio. Deixa eu só me encontrar aqui. Aqui no 15 vai dizer que quando Pedro ele teve uma visão, aquela visão veio a primeira, a segunda vez, e lhe disse a voz: não faças comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio, pararam a porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando-o, perguntou Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com ele. Não duvide, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a sua causa? Por que estáis aqui? E ele disse: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então Pedro, ele prontamente, ele foi obediente ao Senhor, assim como Cornélio. Os dois já tinham algo em comum, a obediência. Porque quando o anjo falou com Cornélio: manda chamar o Pedro, ele prontamente foi lá e chamou seus servos e falou: vai lá buscar o Pedro. Mas para quê? Para quê? O Senhor não falou, só manda buscar. E ele prontamente foi obediente àquela voz e mandou com que trouxesse Pedro até ele. E Pedro, por sua vez, quando teve aquela visão, mesmo sem entender do que se tratava aquela visão, mas quando aqueles homens chegaram ali diante de Pedro, ele entendeu que o Senhor queria tratar com ele. E o Senhor queria tratar com Pedro, porque se o Senhor não falasse com Pedro, de forma alguma Pedro ia querer ainda ir para a casa de um gentio. O que ele ia fazer lá? Os costumes é diferente. Apesar de Cornélio ser temente a Deus, mas ele não conhecia o Senhor Jesus ainda. Ele ainda precisava passar por um processo de transformação. E aí que começa, as 2 pontas começam a se juntar. Porque quando Pedro vai com aqueles homens até a casa de Cornélio, a Bíblia vai nos dizer que Cornélio, ele já junta ali os da sua casa quanto a vizinhança e os de fora, e leva todos para sua casa. Mas ele ainda não sabia o que ia acontecer ali. Mas ele já estava sendo guiado pelo próprio Deus. E ali ele juntou muita gente na sua casa. E quando Pedro chega lá, olha para vocês verem como as coisas de Deus é perfeita. Quando Pedro chega lá, ele entende que através dele é o nome do Senhor Jesus que tinha que ser glorificado. Não era o nome dele. Então quando ele chega naquela casa, logo de pronto Cornélio faz o quê? Vem e se curva diante dele, como se ele fosse o próprio Deus ali. E Pedro fala para ele: não, levanta. Levanta, porque eu sou homem como você. Quando Deus fala com Cornélio, ele fala assim: manda chamar Pedro. E aí ele manda, só que para Pedro também Deus fala: vai até lá. Para Cornélio Deus fala: ele vai te dizer algo. Para Pedro já fala: você vai chegar lá, e não fala o que é que ele fala, vai falar lá. E quando Pedro chega lá, ele olha aquela casa cheia e ele fica pensando: e agora? E agora? O que é que eu vou falar? E Cornélio, ele fala, conta para ele. Ele fala: eu tive uma visão, e o anjo do Senhor falou comigo assim, assim, assim. Então Pedro
mistério, ele começa a entender o que ele foi fazer naquela casa. Lá em Atos 2 vai nos dizer que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas, mas aquelas pessoas estavam preparadas. Eram todos que conheciam o Senhor Jesus, todos estavam ali já esperando, né? O Senhor Jesus falou, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo Consolador. Então todos já estavam ali esperando. Ao contrário de Atos 10. Em Atos 10, a casa estava cheia de gentil. E o que Pedro entendeu quando ele entrou naquela casa? Ele entendeu que o Senhor Jesus, ele não veio somente para ele ou para os judeus. Ele entendeu que o reino de Deus é para todos. É para mim, é para você. Então, não importa se é grande, se é pequeno, se fala bem, se tem faculdade ou se não. O reino dos céus é para todos. Todos que se dispor a acreditar, crer no Senhor Jesus. E Pedro, ele entra ali naquela casa e aí ele começa a ver aquele povo e ele começa a falar ali de Jesus. Ele fala sobre os milagres de Jesus, ele fala sobre Jesus ter passado na terra e ele fala sobre a crucificação. E ali todos estão de ouvidos abertos. Tantos que foram com Pedro, já acompanhando ele, que já era judeu servindo ao Senhor Jesus, temente a Deus, que conhecia o Senhor Jesus, tanto aqueles gentios que estavam ali para ouvir o que Pedro tinha para dizer. E quando Pedro abre a boca e começa a falar, aquelas pessoas começaram a ficar maravilhadas. E a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus pousou naquele lugar e que ele tomou toda a casa, toda. Ele tomou a casa toda, foi os judeus e foi aqueles gentios também. Todos foram tomados pela presença de Deus. Os que estavam junto com Pedro começaram a olhar e ficaram maravilhados. Como assim? O Espírito Santo de Deus veio em todo esse povo. Todo mundo começou a falar novas línguas. E aí Pedro, ele começou a entender, ele começou a lembrar daquela palavra. Não chama de imundo ou de impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro, eu vim para todos que se arrependeram e que creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então aquele povo todos foram batizados. E aí Pedro, ele entendeu que se o Espírito Santo pousou sobre aquelas pessoas, eles começaram a falar novas línguas, quem era ele para impedir que eles descessem as águas e fossem batizados? Todos estavam crendo no Senhor Jesus. Cornélio, apesar de ser um homem bom, apesar de ser um homem temente, ele ainda precisava ter um encontro real com o Senhor Jesus. E Pedro, por outra parte, ele precisava também entender que o reino de Deus não era só para ele, não era só para os judeus, não era só para aqueles que conheceram Jesus andando lado a lado, mas que Jesus, ele morreu, foi crucificado e que no terceiro dia ele ressuscitou e que ele era o Senhor Jesus, tanto para mim, quanto para vocês, quanto para os gentios, para todos aqueles que estiverem dispostos a abrir a sua boca e confessar que o Senhor Jesus. Então, irmãos, nesta noite o que eu entendo dessa palavra, Deus, ele quer tratar comigo e com você de forma igual. Não tem maior no reino de Deus, não tem menor no reino de Deus, nós somos todos iguais. Então basta o quê? A obediência é a chave da vitória. A obediência, quando você obedece, quando você está disposto a ouvir a voz de Deus, quando você escuta, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente pensa, por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo aquilo que Deus pediu, eu estou na direção, eu estou no propósito que o Senhor me pediu, mas as coisas estão tão difíceis para mim, né, Sandra? Às vezes a gente está ali fazendo a vontade de Deus, a gente acha que está tudo certinho com Deus, a gente fica, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo com a minha casa? Por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, no tempo certo, Deus, ele vai unir os propósitos e você vai começar a entender o porquê que você estava passando por isso. Às vezes a sua oração vai alcançar pessoas que você jamais imagina. Certa vez eu ouvi uma irmã aqui mesmo nessa igreja agradecendo a igreja por ter orado pela neta dela, que estava lá no Rio. E aí ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando e achei muito lindo. Ela falou assim, eu agradeço a toda a igreja porque eu sei que vocês oraram pela minha neta. Vocês oraram quando vocês dobraram o seu joelho e falou, Senhor, visita o hospital, visita o doente, visita aquele que está com câncer, visita. E quando vocês orou e falou para Deus, visita o hospital, o Senhor alcançou também a minha neta que estava no hospital. Então, irmãos, a nossa oração
passar por uma transformação para entender o propósito do Senhor. Por quantas vezes Deus ele fala alguma coisa com a gente e a gente, por medo ou por achar que o outro não vai dar ouvido, a gente não entrega aquilo que o Senhor manda. A gente tem uma visão, a gente vê algo e o Senhor fala claramente: vai lá e faça assim, assim, assim. E a gente se acovarda e não tem. E isso, irmãos, tarda a bênção na nossa vida. Isso é impedimento para a nossa vida. E é uma coisa assim que se a gente não faz, Deus ele vai usar o outro para fazer. Porque Deus ele não precisa de mim nem de você, mas ele prefere usar a gente, ele prefere contar. Mas se a gente não der lugar, se a gente prefere se esquivar e deixar passar batida, deixa para o próximo, Deus ele vai usar outro sim.